Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 20. Mais uma aula aqui no canal, trazendo conteúdos importantes para você aplicar na sua advocacia para transformá-la em uma empresa sólida, profissional e de resultados. O que a gente quer aqui é realmente construir o nosso diferencial, para não ser só mais um advogado aí no meio de tantos outros, não ser só mais um no meio da manada, mas realmente construir o nosso diferencial, a nossa visibilidade, a nossa autoridade e assim conseguir prospectar mais clientes, ter uma advocacia sólida e rentável, não é mesmo? Bom, vamos iniciar a nossa aula, mas antes de começar mesmo, eu vou pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo ou compartilhar com outros colegas que também precisam aprender sobre esses temas. É muito importante para mim e para o meu canal, tá? E se você tiver alguma sugestão sobre algum tema ou algumas dúvidas, pode deixar também nos comentários ou entrar em contato comigo pelo meu e-mail que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês os slides e hoje nós vamos falar sobre formas de prospecção de clientes. Como que a gente pode prospectar clientes para o nosso escritório, né? Claro que a advocacia, até um tempo atrás, ela era uma profissão por indicação. As pessoas indicavam seus advogados para outras pessoas, ou as pessoas viam a placa ali na frente do prédio e sabia que ele tinha um advogado, enfim. A advocacia em si, ela era mais de indicação, uma prospecção por indicação, né? Mas com a evolução, principalmente da internet, dos meios digitais, se a gente tem o objetivo de atingir mais pessoas, aumentar o nosso faturamento, aumentar a nossa cartela de clientes, nós precisamos também utilizar outras formas de prospecção e a grande maioria delas, onde está? Pois é, na internet. Então, a gente pode utilizar várias estratégias de prospecção de clientes, seja ela offline, por meio de indicação, por meio de presença em eventos, networking. A gente pode utilizar várias formas que são offline, que são fora da internet para prospectar clientes. Mas nós não precisamos depender só dessas formas que vamos chamar de tradicionais para prospectar clientes, para aumentar o número de clientes no nosso escritório. A gente pode e deve utilizar essas outras formas de prospecção que são online, por meio da internet. Por quê? Porque atualmente grande maioria das pessoas buscam profissionais, buscam informações na internet, até mesmo buscam indicações na internet. E se a gente quer ter esse diferencial e se a gente quer realmente construir a nossa advocacia como uma empresa sólida e de resultados, a gente precisa sim aprender, saber e estruturar e aplicar o marketing com o objetivo de prospecção de clientes dentro do nosso escritório, dentro do nosso setor comercial. O advogado que só vive por indicação, ele vai continuar naquele mesmo padrão, naquela mesma escala, não vai conseguir escalar os seus serviços, não vai conseguir ampliar o seu faturamento, porque só vive ali das indicações e de clientes que estão na mesma cidade ou às vezes no mesmo estado que ele. Quando a gente utiliza outras formas de prospecção, a gente abre portas para conseguir atingir clientes que até então, há um tempo atrás, não era possível. E hoje nós temos essa facilidade de construir mesmo a nossa autoridade, o nosso nome, a nossa visibilidade, utilizando a internet como um ponto aí de benefício, de auxílio na nossa advocacia e na implementação do nosso marketing, principalmente, conforme o tema da nossa aula de hoje, com o objetivo de prospectar clientes. E o que é prospectar clientes? Nada mais é do que o cliente conhecer você, o cliente ver que você é um advogado que trabalha nas determinadas áreas, X, Y, Z, que você é um especialista na área X, que você tem autoridade, que você tem conhecimento, que, enfim, prospectar clientes é o cliente ver você como um potencial profissional que pode auxiliá-lo, que pode ajudá-lo a resolver aquele problema ou atingir aquele determinado objetivo. E vamos então começar efetivamente, depois dessa introdução, vamos começar efetivamente falando das formas de prospecção, como a gente pode prospectar clientes e qual o ponto de partida e as formas que a gente pode utilizar para prospectar clientes
principalmente quando falamos em internet. Então, aqui o nosso ponto de partida, né, antes da gente realmente falar dos canais de prospecção, a gente precisa, antes de mais nada, entender que para eu traçar a minha estratégia de prospecção, primeiro eu preciso partir e definir o meu serviço. É a partir do serviço que eu vou estabelecer a prospecção do meu cliente, a estratégia, a forma de prospecção de cliente por meio dos canais que nós temos disponíveis online. Então, a gente precisa partir do serviço. Dentre os serviços que você oferece no seu escritório, eu ofereço direito de família, eu faço guarda, faço divórcio, faço execução de alimentos, enfim, tudo direcionado a direito de família. Também atuo em direito do consumidor, também faço inventário, também faço aposentadoria, também faço direito trabalhista, enfim. Dentro das áreas que você oferece no seu escritório, seja você mesmo ou sócios, parceiros, associados, enfim, dentro da cartela ali, da esteira de produtos, né, da cartela de serviços que você oferece dentro do seu escritório, você vai pegar aquele que você quer prospectar mais clientes. Ou porque já é o carro-chefe do seu escritório, ou porque é a sua especialidade, o seu nicho, né, a sua área de atuação específica, ou porque é um serviço novo que você está colocando no escritório e quer começar a divulgar mais e prospectar mais clientes para fechar mais dessa determinada área, esse determinado serviço. Enfim, não importa. O importante é você primeiro escolher qual serviço que você oferece, que você faz dentro da sua advocacia e que você quer fechar mais contratos, que você quer prospectar mais clientes, que você quer aumentar aí o seu faturamento por meio desse serviço, tá? Depois que você definiu o serviço, então nós vamos cair no público, tá? No seu público-alvo. Quem que é a pessoa que está propensa a comprar, a fechar o contrato com você, que está buscando esse tipo de serviço que você está oferecendo? E aqui você precisa fazer toda aquela definição do seu público-alvo, se é homem, se é mulher, qual é a idade, tá? Para você, de acordo com esses parâmetros, você conseguir, então, definir o canal. Onde que esse meu pretenso cliente ele está presente na internet? Porque, vamos dar um exemplo, se eu vou falar sobre aposentadoria e eu quero prospectar, quero fechar mais contratos direcionados para aposentadoria. Eu não posso ficar única e exclusivamente produzindo conteúdos ou querendo prospectar clientes no Instagram ou no TikTok. O meu público não está presente ali no TikTok, principalmente. No Instagram, pode até ser, porque o Instagram, dentre as redes sociais, é a maior e a mais democrática, tá? Mas se eu vou produzir conteúdos direcionados para um público que é mais velho, e eu faço letras muito pequenas, muitos conteúdos dentro de um único card ali do designer do meu post, as pessoas que têm mais idade têm mais dificuldade de ler. O que vai acontecer? Não vai ler. Você vai estar perdendo tempo e vai estar perdendo dinheiro. Então, a gente precisa realmente analisar o serviço que você está vendendo, qual é o público-alvo que está ali com maior propensão ou que tem maior índice de contratação desse tipo de serviço, e você precisa realmente sentar e analisar esse tipo de público, essa persona. Onde que ele está presente? Se tem idade mais avançada? Se não tem? Qual é o tipo de conteúdo que consome? Prefere vídeos? Prefere os conteúdos mais densos? Prefere coisas mais objetivas e mais rápidas? Por quê? Porque a forma que você traz o seu conteúdo informativo, educacional, a forma como você utiliza para prospecção do cliente, isso vai impactar diretamente. Porque se você sabe qual serviço que você quer vender, sabe qual é o seu público, mas na hora de escolher o canal ou a forma de produzir conteúdo, você faz algo totalmente diferente do que o seu público está acostumado ou consome, você vai ter uma porcentagem muito baixa de efetiva prospecção. Você vai estar, em outras palavras, perdendo tempo e dinheiro. Por isso que a gente não produz conteúdos para nós. Nós produzimos conteúdos para os outros. Por isso que a gente precisa sempre partir do serviço, do público, e aí sim definir a parte da prospecção no canal, onde você vai estar presente, né? Onde vai estar. E também o conteúdo. Qual conteúdo?
E aí é onde a gente fala das dores, dúvidas e desejos, ok? E esse conteúdo, óbvio, né? Tudo aquilo que a gente sempre fala aqui, com linguagem acessível, clara, objetiva, sem juridiquês, sem palavras difíceis, mas algo muito básico, muito fácil de ser entendido, ok? E pronto, essa é a parte inicial. Sem estar com isso aqui muito claro e definido na sua mente, você não vai conseguir colocar em prática o que a gente vai falar agora dos canais de prospecção, né? Ou se você colocar em prática, você não vai ter resultados, porque você não tá alinhando aí todas as peças. É realmente um encaixe, é realmente um quebra-cabeça que você precisa deixar todo encaixado, todo alinhado para ele dar resultados, tá? Se você sabe o seu serviço, mas não sabe o seu público, aqui você já vai estar produzindo conteúdo em qualquer canal, de qualquer jeito. Se você tem consciência do seu público, mas produz um conteúdo que de um jeito totalmente difícil, ou numa plataforma onde seu público não está, você também só vai estar perdendo tempo, ok? Então, esse é o passo inicial e principal que você tem que ter em mente. Vencida essa primeira etapa, a gente vai agora efetivamente, né, para a parte de prospecção, dos canais de prospecção. Antes, eu esqueci de falar uma coisa aqui, vamos voltar. Hoje, em quais canais você está presente? Quais canais você está hoje? O que você usa hoje para prospectar de forma online? Você tem Instagram, Facebook, TikTok? Tem não, né? Não tô querendo dizer que você tem para você ficar consumindo conteúdo dos outros. Eu estou querendo dizer que você tem para produzir conteúdos com o objetivo realmente aqui, ó, estratégico, profissional, para você aumentar a sua autoridade, a sua visibilidade, para atrair clientes. Onde você está produzindo conteúdos, onde você está trabalhando aí de forma ativa o seu comercial no seu escritório, na internet. É Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube. Ou então, se você já tem aí uma landing page rodando com tráfego pago, se você já tem um blog com artigos jurídicos, onde que você está produzindo conteúdo para aumentar a sua visibilidade ou para prospectar clientes? Isso é muito importante, né? Eu entendo e sei que é difícil a gente ter uma presença em todos os canais de prospecção. E também nem faz sentido a gente estar em todos os canais de prospecção se o meu público-alvo não está presente em todos. Por isso que a gente tem que partir ali, ó, do serviço que a gente está oferecendo e do público-alvo, que é o público específico desse serviço. Porque muitas vezes eu estou produzindo conteúdos e só estou perdendo tempo porque eu estou fazendo em uma plataforma em que o meu público não está. Ok? Então, aqui hoje, em quais canais você está? É importante. É complicado na questão do alinhamento dentro da nossa rotina, todas essas questões de estratégia, de marketing, de produzir conteúdo, de estar presente. Mas a gente vai ver que muitas dessas estratégias de prospecção online a gente pode utilizar de uma forma mais light, vamos dizer assim, ok? São canais que a gente não precisa ali estar diariamente produzindo conteúdos. Então, dentro dos canais que nós temos disponíveis, a gente tem aí as estratégias. E essas estratégias, as estratégias de prospecção, elas podem ser ativas ou passivas. As estratégias ativas são os canais da internet, as plataformas, onde eu tenho que ser mais ativa. Eu tenho que estar ali produzindo conteúdo, trazendo conteúdos diariamente ou com uma constância maior, regular, ainda que não seja diariamente, mas pelo menos 4, 3 vezes na semana, ou colocar um tráfego pago para aumentar a minha visibilidade, tá? Esses canais que eles são mais ativos, eles são as redes sociais, o Instagram, Facebook, o TikTok, onde o conteúdo e o consumo do conteúdo ele é muito rápido, muito objetivo, muito perecível. Eu tenho que estar presente para construir a minha autoridade, a minha visibilidade. Eu tenho que estar presente ali, ó, diariamente, ou produzindo conteúdo todos os dias, ou então trazendo, né, ou produzindo conteúdo de forma consistente e aplicando um tráfego pago para que haja uma maior entrega, para que eu esteja
viva, presente ali, entregando o meu conteúdo para outras pessoas, sem precisar efetivamente estar produzindo conteúdo todos os dias. Mas esses canais ativos exigem mais da gente, exige de um planejamento, exige a gente ter um calendário editorial, a gente ter mesmo ali tempo para produzir o conteúdo, para a respeito do tema, a forma como a gente vai trazer esse conteúdo, se a gente vai fazer em forma de vídeo, de reels, em forma de carrossel, de post, né? Tudo isso requer aí um planejamento maior de tempo e do calendário editorial mesmo. Mas são plataformas que são muito utilizadas pelo nosso público, por nós, como de uma forma geral, né? E são plataformas e são canais onde a gente consegue aumentar, sim, a nossa visibilidade e a construção da nossa autoridade, ok? Lembrando que quando a gente fala em Instagram, principalmente, né? Instagram, Facebook, é importante a gente sempre se apresentar dentro ali, trazendo conteúdos dentro de um nicho específico, né, de uma área específica de atuação, ainda que a gente consiga colocar o nosso site ou todos os serviços que o nosso escritório oferece num post ali fixado ou nos destaques, mas os conteúdos é interessante que a gente traga sempre de uma forma mais coerente dentro de uma área específica, de um nicho específico, ainda que você atue em várias outras, para a construção da sua autoridade, ok? E nós temos as estratégias passivas. E essas estratégias passivas são conteúdos que eles são mais duráveis, que a gente não precisa ficar fazendo todos os dias, mas a gente consegue produzir, fazer, né, utilizar esses canais e esse conteúdo que a gente produziu ali, ele vai produzindo resultados sem a gente ter que ficar ali em cima dele todos os dias. E o que é isso? Quais são esses canais que têm uma estratégia mais passiva, esses canais que são passivos? É o YouTube, onde a gente grava ali o vídeo, e o vídeo ele vai ficar rodando ali, ele vai aumentar o número de visualizações, e é o mesmo vídeo, se não houve alteração da lei, se não houve alteração daquilo que a gente está falando, o vídeo que você produziu, que você fez há 2, 3 anos atrás, ele vai continuar produzindo resultados até hoje. Porque é o mesmo tema, é o mesmo assunto, que não houve qualquer alteração. Então você gravou ali o conteúdo, ele é um conteúdo durável, né? Da mesma forma, os artigos no blog, os artigos jurídicos, eles são duráveis. Da mesma forma, as landing pages. Vai aparecer aqui embaixo, pronto. Que são as páginas de captura, que a gente faz ali a página de captura, coloca no tráfego pago, no Google Ads, e isso, o serviço vai sendo feito pelo Google Ads, né? Fez uma vez, pronto, tá? Então, essa é uma visão geral aqui do que a gente precisa iniciar e ter em mente na hora de traçar efetivamente as estratégias para prospecção de cliente, né? Como que a gente pode prospectar clientes dentro da nossa área, dentro daquilo que a gente deseja. Partindo então do serviço que eu quero ofertar, qual que é o público desse serviço, onde que esse público está, qual canal que ele está mais presente, mais visível, né? Consumindo mais conteúdos. E qual tipo de conteúdo, de acordo com o meu serviço. Então, quais são as principais dores, dúvidas, desejos relacionados ao serviço que eu estou oferecendo, que eu estou ofertando, que eu estou ali trazendo conteúdo para prospectar mais clientes. E depois nós temos aí as estratégias que podem ser ativas e passivas, ok? Esses canais, eles não são exclusivos, ou seja, um não exclui o outro. A gente pode utilizar vários canais e várias formas de prospecção ativa, passiva, para um único serviço, né? Isso que nós chamamos, e talvez você já tenha escutado essa expressão, de funis ou de empilhamento de funis, onde a gente atinge dentro de um serviço, dentro de um público-alvo, mas a gente produz conteúdos para níveis de consciência diferente. Então, o cliente, a audiência ali, né, o público-alvo que está começando a buscar sobre o assunto, ou às vezes nem sabe que tem um problema e você vem trazendo um conteúdo informativo, educacional para despertar a consciência dessa audiência, desse cliente, ou clientes que já estão buscando, que já sabem do problema, que já estão ali só para contratar um profissional. Então são clientes que estão com níveis de consciência diferentes. Aquele que está começando a buscar, aquele que já está buscando e já está ciente do problema, e o outro que ele já está conhecendo tanto sobre o assunto dele, que ele precisa de um advogado, que ele está na internet apenas para conseguir achar um profissional que ele confia, que ele gosta para contratar, ok? E aí, quais são, então, esses canais
essas formas que a gente tem para utilizar e com o objetivo de prospectar. Como que a gente pode prospectar clientes? A primeira parte nós já falamos aqui. Sem isso, nada do que eu vou falar daqui para frente vai fazer sentido, ou, em outras palavras, não vai dar resultado. É aquele famoso que você vai estar fazendo, mas eu não vejo resultado, mas não dá, mas eu tô fazendo, tô investindo, não tô tendo retorno. Será que tá fazendo certo? Será que parou para pensar e para mapear tudo isso, o seu serviço, o seu público, onde o seu público está, as principais dores, dúvidas dele para você trazer um conteúdo relevante? Será que realmente fez esse serviço, esse dever de casa, que é o fundamental? Então, esse é o ponto de partida, ok? E quais, então, canais que a gente pode utilizar para prospectar clientes? O primeiro deles, como eu já falei, são as redes sociais, que é o canal mais ativo de prospecção, né? Que nós temos, então, o Instagram, vou colocar aqui de novo porque o outro ficou lá atrás, no outro slide, Facebook, o TikTok e outras plataformas, né? São plataformas, são redes sociais e que a gente, óbvio, né? Como o próprio nome diz, redes sociais são redes de relacionamento, mas que a gente pode estar presente e deve estar presente, principalmente quando a gente fala do Instagram, né? Para construir a nossa visibilidade, a nossa autoridade como advogados especialistas ou especializados ou atuantes numa determinada área X. Aqui eu volto a falar, é importante que você defina o seu nicho de atuação para se apresentar e produzir conteúdos aqui, mas nada impede que você coloque nos destaques ou num post fixado todas as áreas de atuação do seu escritório, ok? A pessoa ela vai te ver como um profissional, uma autoridade dentro daquele nicho, mas também vai entender que você atua em outras áreas do seu escritório. Pode ser que ele te procure por outras áreas ou queira fazer um atendimento em outras áreas, ok? Então, as redes sociais são as principais formas, porque é onde a gente está mais visível, onde a gente tem mais visibilidade. Mas também são é o canal, né? Onde a gente precisa estar mais ativo, produzindo mais conteúdos, ter uma constância ali, né? E para isso a gente precisa alinhar com a nossa rotina, com os nossos horários, para a gente poder ter um momento específico para definir o nosso calendário editorial, definir os conteúdos que vão ser produzidos, para poder, claro, manter a constância e produzir um conteúdo relevante, óbvio, né? Não é só postar para postar. Eu posto todo dia e vai lá e é um conteúdo que não tem nada a ver, né? Então, tem que ter aqui um cuidado, tá? E, claro, né? A gente também pode impulsionar os conteúdos, pode colocar o dinheirinho ali para o nosso conteúdo ser entregue para mais pessoas e assim a gente não precisa estar presente todos os dias. Isso é uma questão de estratégia e cada um precisa entender a sua própria rotina, o seu tempo, a sua, enfim, aquilo que fica mais interessante dentro de cada um. O importante é manter a constância. Se consegue produzir conteúdo 7 vezes na semana, faz. Se só consegue 5, faz 5. Eu não consigo, vou poder fazer 3. Faça 3. O importante é fazer e manter a constância, ok? Partindo para o próximo canal de prospecção, a gente vai falar sobre o LinkedIn, que também é uma rede social, mas é uma rede social mais profissional. É uma rede de relacionamento, né? Mas um relacionamento profissional, onde pessoas estão ali para falar sobre seus trabalhos, sobre seus empregos, sobre suas especialidades, ou em busca de trabalhos, empregos e assim por diante. Onde a gente pode produzir conteúdos, sejam eles em formato de post também, como uma rede social, assim como Instagram, Facebook, mas também a gente pode participar de grupos específicos e trazer conteúdos mais densos, como um artigo jurídico que você escreveu no seu blog, ou enfim, colocou ali no Jus Brasil, você também pode colocar o seu artigo aqui no LinkedIn, tá? Aqui com o objetivo de uma visão ou de construção de uma autoridade, tendo em vista um relacionamento mais profissional, em busca de parcerias, né? Ou em busca até mesmo de clientes. Se o seu cliente está presente no LinkedIn, se o seu cliente são empresas, empresários, né?
faz sentido você produzir conteúdo e você estar presente também no LinkedIn, participar de grupos do LinkedIn para você construir a sua autoridade, a sua visibilidade como um advogado especialista em direito tributário, em direito comercial, né? Que é ali interessante, principalmente dentro de empresas, né? Para empresários, ok? E é muito boa essa ferramenta aqui, LinkedIn, e não muito utilizada, né? Outra forma de prospecção de clientes, outra forma que a gente pode utilizar para prospectar clientes é a landing page, que nada mais é do que uma página de captura, né? E o que é isso, essa página de captura? É como se fosse um site, mas ela é uma página só. Ela não tem outros links, ela não tem outros botões para o cliente clicar. É simplesmente uma página com um serviço único que você está oferecendo, né? Então, enquanto o nosso site institucional tem toda a parte ali do escritório, da equipe, os serviços que a gente oferece, onde o escritório está localizado, enfim, é uma página institucional ali com vários, muitas vezes com vários botões para o cliente clicar e acessar áreas diversas, né? A landing page não, ela é já específica, ela é direcionada para um serviço que você está oferecendo. O único botão que se tem na landing page é o botão do WhatsApp, do fale com o advogado, fale com agente só consulta, ou enfim, fale com a nossa equipe, fale com o profissional. Não tem outro botão. E a landing page, ela já é para um serviço de venda direta, tá? E o que isso quer dizer? Quando a gente tem uma landing page é porque a gente já quer atingir aquele público, né? Aquele cliente que ele já tem total consciência do caso dele. Ele já sabe, muitas vezes, até o que precisa fazer, o que tem que ser feito. Ele já tá pronto para contratar o profissional. Ele só tá buscando alguém onde, né, para ele, que ele vai gostar, que ele vai confiar, para ele contratar. Então, a landing page, ela é direcionada para um serviço específico, um serviço único. E aí, claro, alinhado, né? A landing page ela serve para a gente poder aplicar o tráfego pago do Google Ads com as palavras-chave positivas e negativas, justamente para o Google entregar para o cliente que está buscando aquelas palavras, buscando aquele serviço no Google, apresentar o meu anúncio, tá? Então, é uma publicidade mais ativa, ok? No sentido de que o cliente ele já está buscando um advogado e aí o Google vai e mostra o meu anúncio, né? A minha landing page falando sobre aquele serviço que o cliente está procurando, falando um pouco sobre a minha experiência ou sobre as minhas especialidades, um pouco sobre mim. E o único botão que tem, né? O cliente não tem escapatório. O único botão que ele tem já é para o link para entrar no WhatsApp e falar diretamente comigo ou, enfim, com a minha equipe. Tá? Então a landing page ela é excelente e para serviços específicos, serviços diretos, tá? E claro, ela precisa estar alinhada, somada com o tráfego pago para fazer sentido, ok? E outro ponto também é que a landing page ela é algo que a gente faz, ela entra aqui nas estratégias passivas, né? A gente faz e deixa ela rodando. A gente não precisa ficar refazendo todos os dias, né? Fez uma vez, a questão ali é só ter o conhecimento do tráfego pago, se você mesmo vai aplicar, se você mesmo vai fazer o seu anúncio no Google Ads, para você ter conhecimento adequado para fazer a campanha da forma correta, as palavras-chave e tudo mais, a segmentação, ou contar com o auxílio de um gestor de tráfego, uma empresa especializada nessa área. Tá? Mas é muito efetiva e a gente consegue ter um respiro na questão do nosso setor comercial, né? De produção de conteúdo em si. Que é isso, fica rodando, fica trabalhando para mim e eu, enfim, não preciso ficar fazendo nada. É um anúncio, um patrocinado que tá ali rodando e eu não preciso ficar produzindo novos conteúdos, só analisando as métricas para ver se está dando resultado ou não e ir adequando e melhorando aquilo que precisa ser adequado e melhorado para ela rodar cada vez melhor a landing page e prospectar mais clientes, tá? O próximo canal é o blog no seu site, mas aqui eu também vou colocar no mesmo item os artigos jurídicos, porque os artigos jurídicos você pode produzir no seu blog, no seu site, que é muito interessante, e também você pode produzir os artigos jurídicos e colocar em outras plataformas, em outros sites, como por exemplo o Jus Brasil, que é muito conhecido. E quando você tem um artigo jurídico, se é no seu site, você utiliza todas as estratégias do SEO para otimizar a sua página,
o Google entregar melhor na rede de pesquisa, ou quando você utiliza ali os artigos jurídicos em outras plataformas, seja no seu site, seja o artigo estando em outra plataforma, o importante é você trazer o conteúdo relevante, que pode ser direcionado já para o seu cliente final, para aquele que quer contratar o seu serviço, ou para a construção da sua autoridade também, para fazer parceria com outros colegas, né? Então, pode ter aí variáveis em relação ao objetivo e estratégia do seu artigo jurídico. Como a gente está falando de prospecção de clientes, eu estou partindo do pressuposto nessa aula do cliente final, ok? Então, aqui, o interessante quando você vai fazer um artigo jurídico, se o seu objetivo é prospectar clientes para fechar contratos com você, o cliente final realmente, você precisa sempre trazer conteúdos direcionados de acordo com o serviço que você está oferecendo, direcionados para o seu público-alvo e, claro, sempre com uma linguagem clara, objetiva, acessível, que faça sentido e que seja, né, fácil de ser do cliente ler e entender. Nada de conteúdos gigantescos, mas um texto que seja completo, é mais denso, é mais completo do que um conteúdo produzido, por exemplo, no Instagram ou no Facebook, né? O artigo jurídico, ele é um conteúdo muito mais denso, mas ao mesmo tempo ele não precisa ser um livro, não precisa ser uma tese, mas ser algo que traga ali as informações, traga o conteúdo educacional de uma forma clara, simples, objetiva, e que você vai deixar ali o seu contato para o cliente entrar em contato com você, por e-mail, por WhatsApp, entrar no seu site e assim por diante, tá? E os artigos jurídicos, eles também são uma forma passiva, onde você vai deixar ali eles quietinhos, produziu uma vez, ele vai continuar produzindo resultados, sem você precisar ficar fazendo ou mexendo todos os dias, certo? Outra forma interessante que a gente pode usar para prospectar clientes é por meio do YouTube. O YouTube é uma das plataformas de pesquisa também, né? É uma das maiores. Muitas pessoas vão no YouTube buscar informações, buscar conteúdos, tá? E quando a gente produz conteúdos em formato de vídeo no YouTube, a gente consegue produzir um conteúdo um pouco mais completo, um pouco mais denso, se comparado aos conteúdos que a gente produz nas redes sociais. E é um conteúdo também muito durável. Eu, por exemplo, tenho conteúdos que produzi há quase 3 anos atrás e que, como não houve qualquer mudança, qualquer alteração, eles continuam produzindo resultados até hoje, eles continuam prospectando clientes até hoje. Muitas pessoas vêm até mim por conta do meu canal no YouTube, porque viram vídeos de assuntos meus no meu canal do YouTube. E é algo que a gente faz uma vez, ficou ali, a gente não precisa ficar refazendo. Então, são formas que a gente tem em mãos, são estratégias que a gente tem disponível para utilizar, para prospectar clientes, para trazer o conteúdo informativo, educacional relevante, importante para o nosso público e que não demandam tanto tempo, né? Se nós formos comparar aqui, todas as redes sociais são as que acabam demandando mais tempo por conta do conteúdo ser muito mais rápido, muito mais perecível, não é mesmo? Então, tem outras alternativas aqui, principalmente para aquelas pessoas, para aqueles profissionais que muitas vezes não querem estar tão ativo nas redes sociais, ok? Aí é uma questão de estratégia e também é uma questão de analisar o serviço que você está oferecendo e o público-alvo desse seu serviço, onde ele está presente, né? Partindo lá do começo da aula que a gente já falou. O sexto, e esse 6 ficou feio. O sexto, a sexta forma, né? O sexto canal que a gente tem, ou a forma de prospectar clientes, é por meio de aulas, palestras e lives, webinars, né? Se você fala de um determinado tema, você pode, em parceria com outro colega, fazer uma live, responder dúvidas online, ao vivo, junto com outro colega. Ou você mesmo sozinho pode fazer uma live falando sobre um determinado tema. No YouTube também é possível fazer lives, no Instagram. Você também pode fazer palestras, se você trabalha, vamos supor, se você atua no direito trabalhista, você pode fazer palestras direcionadas para os trabalhadores ou para os empresários, se tem ali uma associação, um sindicato. Você pode trazer conteúdos em formato assim, ao vivo, de aulas, de palestras, de lives, direcionados para o seu público, seja presencial, seja online. E isso vai fazer o quê? O aumento da sua visibilidade, o aumento da sua autoridade
e uma forma de prospecção, porque quando as pessoas estão assistindo uma aula, uma palestra, uma live sua, e você tá ali falando com propriedade, falando com autoridade sobre o assunto, tirando as dúvidas, a sua audiência, ela já tá te vendo como como um referencial. E quando precisar, vai te buscar, vai se lembrar de você, vai se lembrar que você é um advogado que falou sobre esse tema, falou sobre essa determinada dúvida que essa pessoa tinha. E ele vai, enfim, buscar o seu serviço, vai entrar em contato com você para direcionar para uma consulta ou para um atendimento. Então, são formas que nós temos disponíveis para trazer conteúdos também e assim prospectar clientes. Esse item 6, ele pode ser tanto presencial como online, ok? Você pode trazer palestras, pode trazer um conteúdo informativo, educacional para um sindicato, para uma comunidade, tá? E isso é muito interessante e são formas de prospecção de clientes. E por fim, o último, não que existam só esses, tem outras formas de prospecção, mas essas são as mais importantes, as mais relevantes, tá? Que eu trouxe hoje para vocês aqui nessa aula. E a última que nós vamos falar são o WhatsApp. O próprio WhatsApp, ele é uma ferramenta de prospecção de clientes, sim, mas principalmente quando a gente fala de clientes que já são nossos clientes, que está na nossa base de clientes. Então, manter um relacionamento com o cliente que você já atendeu, com o cliente que fez uma consulta com você, com o cliente que você já fez ali o processo, já terminou tudo. Você tem e deve continuar com esse relacionamento com o seu cliente. Manda uma mensagem: ó, seu fulano, tá tudo bem? Ó, lembrei do senhor, hoje é seu aniversário. Como tá? Como tá a família? Mantenha esse relacionamento com o seu cliente, porque é algo importante, é algo que poucos fazem e que faz total diferença na percepção do seu cliente. Quando ele precisar uma segunda vez, ele vai se lembrar de você. E quando alguém pedir uma indicação, ele vai se lembrar de você e vai indicar. O WhatsApp e esse relacionamento com o cliente até mesmo serve, que a gente pode emendar aqui uma outra forma de prospecção de clientes, que é a indicação. Quando um cliente seu indica os seus serviços para um outro cliente, tá? E você pode pedir essa indicação. Olha, seu fulano, o senhor pode me indicar os meus serviços? A gente está aumentando, quer aumentar aqui o nosso escritório, quer aumentar o número de clientes. O senhor pode indicar o meu contato para outras 3 pessoas? E os clientes que são bem atendidos, os clientes que já até finalizaram o serviço com você, eles vão indicar para outras pessoas. Isso, quando a gente gosta do serviço, a gente indica, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado e também ter muita consciência, não só na prospecção dos clientes, mas também no relacionamento e na jornada do cliente dentro do nosso escritório. Porque isso vai determinar também que esse cliente vai voltar a ser meu cliente e que esse cliente pode me trazer mais 3, 4, 5 clientes por indicação, tá? Essas são as principais formas. Como que a gente pode prospectar mais clientes? Quais as formas de prospectar mais clientes? Não tem segredo, não tem fórmula mágica. O que eu faço na minha advocacia e dá certo para mim, pode ser que não dê certo para você, por N motivos. Por serviços serem diferentes, por público-alvo serem diferentes, por estratégias de comunicação serem diferentes. Por isso que não tem uma fórmula mágica, mas a gente precisa partir do pressuposto e da base que é comum, que é isso que eu tô passando para vocês, tá? Sempre a gente precisa entender e partir do serviço. Qual o serviço que eu quero prospectar, que eu quero trazer mais clientes, que eu quero fechar mais contratos? Qual é o serviço que já é o carro-chefe do meu escritório, ou o que me traz mais lucro, ou o que é mais rápido para aumentar aí o caixa do meu escritório nesse fim de ano? Então, defina primeiro qual o serviço que você quer, vamos colocar essa palavra, né? Publicitar mais para prospectar, para atrair mais clientes. E assim, definindo o público e o canal onde esse cliente está para produzir conteúdo, para trazer as informações que sejam importantes e relevantes para esse cliente. E, como eu disse aqui, você pode utilizar esses canais. Pode ser um, pode ser 2, pode ser todos, que é o que a gente volta a falar dos funis, né? Dos funis ou empilhamento. Empilhamento de funis, onde eu estou presente em vários canais, produzindo conteúdos diferentes em vários canais, atingindo
clientes com níveis de consciência diferentes. Como eu expliquei, a landing page já vai atingir o cliente que já está buscando profissional para contratar. Ele não quer mais saber de conteúdo informativo, educacional, ele quer achar o profissional adequado para ele contratar. Aqui a gente precisa ter, então, essa visão e conseguir estruturar as estratégias de marketing, as estratégias do nosso setor comercial para prospectar mais clientes. Antes, né, já finalizando aqui a nossa aula, né, caminhando para o fim da nossa aula, a gente precisa ter muita consciência de que prospectar é diferente de contratar, ok? Prospectar é estar visível, enfim, em vários canais, em várias plataformas, para você ter a visibilidade do seu público, para as pessoas terem consciência a respeito de você, do seu escritório, da sua área de atuação, aquilo que você pode ajudar. Quando a gente fala em prospecção, é a utilização das estratégias de marketing para aumentar a nossa visibilidade, a nossa publicidade mesmo, e assim o cliente entrar em contato conosco, tá? Fazer essa conversão, que tenho ali o meu conteúdo informativo, educacional, seja em qual plataforma, em qual canal for, o cliente já viu, entrou em contato comigo. Só que a partir do momento que o cliente entra em contato comigo, eu preciso saber direcionar para um atendimento, para uma consulta e para o fechamento do contrato. Quando a gente fala em prospectar ou em prospecção, aqui eu tô falando de venda. Aqui não é mais o advogado, não é a Maélia advogada, é a Maélia vendedora, que tem que saber direcionar, que tem que saber quebrar objeções, que tem que saber fazer um atendimento de excelência, apresentar uma proposta de honorários profissional, clara, objetiva, com todos os pontos, uma proposta que realmente converte, né? Porque aí sim que o cliente vai contratar. A partir do momento que o cliente contrata, assina ali o contrato, aí sim que eu vou começar a advogar, tá? Então são papéis diferentes que a gente tem que assumir e que a gente não aprende na faculdade, né? Que a gente não aprende na universidade, quando a gente se forma, quando a gente pega a carteirinha da ordem. Mas que a gente precisa aprender. E a gente precisa aprender a dominar isso se o nosso objetivo é ter uma advocacia profissional, uma empresa e ser diferente dos outros profissionais e ter resultados acima da média. É isso que torna realmente profissionais, advogados que conseguem construir uma advocacia mais rentável e outros muitas vezes não, porque falta conhecimentos em algumas partes que de fato a gente não aprende na faculdade, mas que a gente precisa continuar estudando e aprendendo para aplicar no nosso dia a dia, para aplicar no nosso setor comercial do escritório, conseguir prospectar clientes, para conseguir fechar contratos e assim conseguir rodar o nosso escritório, né, a nossa advocacia como um todo, ok? E pronto, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês apliquem, né? Que vocês façam uma análise, quais os canais que vocês estão presentes hoje, se faz sentido o canal onde você está produzindo conteúdo, o canal onde você está presente para prospectar clientes, se faz realmente sentido para o seu público-alvo, se faz realmente sentido para o serviço que você quer aumentar aí de demanda no seu escritório, tá? E vai direcionando e vai analisando com estratégia para você aplicar de uma forma muito mais correta o seu marketing, aplicar de uma forma mais correta o seu conteúdo, as suas estratégias no canal de prospecção adequado, para então ter resultados efetivos na prospecção de clientes. Eu deixo aqui para vocês o meu site com o finalzinho aqui do Meta, para vocês conhecerem a mentoria estratégica e transformadora da advocacia, onde a gente trata de todos os assuntos de uma forma muito mais completa, aprofundada, de cada um dos pilares, de cada um dos setores da nossa advocacia e principalmente do setor comercial, com as estratégias do nosso setor comercial, as estratégias de tráfego pago no Instagram, no Google Ads, enfim. Aqui a gente está de mãos juntas, lado a lado, para construir a sua advocacia, para construir a sua empresa e ter resultados já logo nos primeiros meses. E também deixo meu Instagram para você me acompanhar por lá na rede social, onde eu trago mais conteúdos mais objetivos e mais rapidinhos também. Se você ainda não curtiu, deixa sua curtida, o seu comentário ou compartilha com outros colegas que precisam também assistir essa aula. E nos vemos na próxima aula. Até mais, tchau, tchau!